Aqui com o Matheus Teixeira, porque acaba de ser divulgada a pesquisa Real Time Big Data, uma leitura da corrida presidencial no estado de Pernambuco, além da disputa pelo governo do estado. Por onde começamos aqui? A manchete que está no nosso site, temos ali os vários recortes desse levantamento, mas, por exemplo, para que você tenha uma ideia do que está acontecendo lá em Pernambuco, Flávio Bolsonaro lidera no índice de rejeição por lá, na comparação com Lula. Flávio é rejeitado por 54% dos eleitores pernambucanos, Lula por 33%. É o levantamento que tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ou seja, Lula, de acordo com a pesquisa, enfrenta uma rejeição menor. O William Vac falava sobre esse índice de rejeição. No caso de Pernambuco, o cenário que temos é esse. Temos também mais números com relação à corrida presidencial no estado de Pernambuco, para a gente ilustrar aqui também a nossa conversa com o Matheus Teixeira, para entendermos como se dá o desempenho tanto de Flávio Bolsonaro quanto do presidente Lula nessa corrida presidencial no estado. Daqui a pouquinho a gente vai trazer então em detalhes, mas só para ilustrar também a disputa pelo governo, que é o que você vê agora em tela. No estado de Pernambuco, Raquel Lira aparece com 44%, João Campos 42%. Portanto, estão empatados dentro da margem de erro. Ivan Moraes soma 3%, Renan Ralais 1%, Guilherme Fonseca não pontuou, brancos e nulos são 6%. E a gente vai tirar a tarde só para trazer o número para vocês também, daqueles que não sabem e não responderam, que são 4%. Então, diante desse cenário, iríamos para um segundo turno entre Raquel Lira e João Campos. Um eventual segundo turno entre os dois, a atual governadora soma 45%. O ex-prefeito de Recife, 44%, também empate dentro da margem de erro. Nulos e brancos são 5%, não sabem, não responderam 6%. E aí vamos avaliar, junto ao eleitor de Pernambuco, o governo de Raquel Lira. A pergunta feita foi a seguinte: como é que o senhor ou senhora avalia o trabalho da governadora Raquel Lira? 61% aprovam, 37% desaprovam. Não sabe, não responderam, são 2%. Justamente essa aprovação que justifica também o desempenho de Raquel Lira nas pesquisas de intenção de voto por lá. Também trazemos aqui os números do Senado. A ex-deputada Marília Reis lidera a disputa por lá, com 28%, seguida por Humberto Costa, com 21%, Eduardo da Fonte soma 18%, Túlio Gadelha, 14%, Silvio Nascimento, 6%, Carlos Santana, 2%, assim como Paulo Rubens Santiago. José Mariano não pontuou, brancos e nulos são 4%, não sabem, não responderam, são 5%. Pesquisa Real Time Big Data, que ouviu 1.600 eleitores de Pernambuco entre os dias 27 e 30 de julho. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. Levantamento que foi realizado com recursos do próprio Instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. E trazemos então agora os números da pesquisa Real Time Big Data desse cenário de disputa presidencial no estado de Pernambuco. Temos então, nesse cenário que você vê em tela, Lula com 58% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro soma 22%, Renan Santos 5%, Ronaldo Caiado 4%, Romeu Zema 2%, Augusto Cury, Cabo Daciolo e outros candidatos têm 1% cada. Brancos e nulos são 3%, não sabem, não responderam 3%. No eventual segundo turno, entre Lula e Flávio Bolsonaro, temos Lula em Pernambuco com 61%, Flávio Bolsonaro 33%. Brancos e nulos são 3%, não sabem, não responderam 3%. E aí temos o índice de rejeição, há pouco destacávamos inclusive na reportagem do site da CNN, Flávio Bolsonaro é rejeitado por 54% dos entrevistados, Lula por 33%, Cabo Daciolo por 29%, Caiado por 28%, Renan Santos 24%, Romeu Zema 20%, Clariana Barão 19%, assim como Leonardo Avalanche. Rui Costa Pimenta 18%, Hertes Dias 15%, assim como Edmilson Costa. Samara Martins e Augusto Cury são rejeitados por 14% dos entrevistados. Poderia votar em todos, 3%. Não sabe, não respondeu, 3%.
O eleitorado de Pernambuco também avaliou o governo do presidente Lula. 63% aprovam, 35% desaprovam. Não sabe, não responderam, são 2%. E aí, Matheus, é importante a gente trazer essa conversa olhando para os dois números, né? Esse cenário presidencial e esse cenário de governo de estado. Por quê? No caso de Pernambuco, teve até uma disputa entre a Raquel Lira e o João Campos para saber quem teria o apoio do presidente Lula. Não à toa. Olha como é que Lula desempenha lá no estado de Pernambuco, quando o eleitorado é questionado tanto no primeiro quanto no segundo turno e até com relação à avaliação do próprio governo. Índice de rejeição, o Flávio Bolsonaro está com 54%, Lula com 33%. Isso explica essa disputa regional pelo apoio do presidente da República. Perfeito, Carol. Ficou muito claro no carnaval. Vamos lembrar daquela imagem, um de cada lado do presidente Lula, os dois tentando explorar ao máximo politicamente a imagem ali de estar ao lado do presidente, porque o presidente Lula é nascido em Pernambuco, cresceu em São Paulo, forjou, fez sua carreira política em São Paulo, mas é nascido em Pernambuco, sempre consegue maiorias, o Partido dos Trabalhadores, até mesmo Fernando Haddad, em 2018 venceu o então vitorioso Jair Bolsonaro em Pernambuco, e agora os dois ali tentando colar ao máximo no presidente Lula. O candidato apoiado pelo Partido dos Trabalhadores é João Campos, ex-prefeito do Recife, mas Raquel Lira também tem uma relação de proximidade, tanto é que o próprio presidente do PT do Recife se licenciou do partido para apoiar Raquel Lira, e também no aspecto estadual, sendo muito observada essa disputa pernambucana, porque os números que eram distantes, João Campos era favorito até 3, 4 meses atrás, Raquel Lira conseguiu crescer muito nas pesquisas, inclusive passou numericamente segundo a Real Time Big Data, e os dois, nenhum deve declarar apoio a Flávio Bolsonaro, os dois muito próximos do presidente Lula, João Campos com o Partido dos Trabalhadores no palanque, mas Raquel Lira também com proximidade com a esquerda, tanto é que um dos candidatos ao Senado na chapa dela é Túlio Gadelha, que foi eleito deputado federal pelo PDT, que hoje apoia Lula, estava na Rede Sustentabilidade, que também é mais à esquerda, agora está no PSD, partido mais de centro, mas é a pessoa que também ajuda a Raquel a se comunicar mais com a esquerda e com o eleitorado do presidente Lula. É o Matheus Teixeira conversando com a gente sobre eleições. Daqui a pouquinho o Matheus volta e conversaremos mais, hein, Matheus? Até já.